A forma como você se trata é a forma como o mundo vai te tratar. O mundo só respeita quem se respeita. Vocês gostaram dessa frase, né? Essa é uma das verdades mais ignoradas da vida, principalmente pro homem. O homem esquece desse fator. Porque é muito mais fácil você culpar os outros pela forma como eles enxergam você do que olhar pra merda do espelho e perceber como a gente se posiciona e como a gente se enxerga. É muito mais doloroso encarar o espelho da verdade. Você já se perguntou por que as pessoas elas te tratam como se você fosse substituível? Como se você fosse invisível? Um NPC? Como se a sua presença fosse um detalhe? Como se a qualquer momento você pudesse ser ignorado, esquecido e trocado? Já parou pra pensar por que disso? Eu vou te dizer exatamente por que, mesmo que isso te incomode, porque eu não tô aqui pra te agradar. Sem você perceber, você tá ensinando as pessoas a fazerem isso. Você ensina as pessoas como você quer ser tratado. Você age como se fosse alguém descartável. E o mundo apenas responde a isso. O mundo sempre vai concordar com o seu próprio posicionamento e a sua visão sobre si mesmo. Você responde tudo na hora. Você está sempre disponível para as pessoas. Você sempre aceita menos do que você merece. Você sempre faz favores para as pessoas sem nada em troca. Você engole desrespeito com medo de parecer difícil. Você fica calado quando algo te incomoda e fica quietinho, né? Afinal, essa pessoa ela tem mais razão que você. Você tenta se encaixar em ambientes que claramente não te valorizam, porque você precisa daquelas pessoas na sua cabeça. Você insiste em relações que já provaram que não te enxergam, porque você acha que é pior que essas pessoas. E cada uma dessas atitudes vai ensinando as pessoas ao teu redor a te verem como alguém que não exige nada, como alguém inferior, como alguém pior. E o que não exige nada, que é inferior, perde valor. Ou às vezes, nem tem valor. Se você não se coloca como prioridade, ninguém vai te colocar. Se você não se respeita, ninguém vai te respeitar. Se você não estabelece limites e não tem valores, ninguém vai se preocupar em não ultrapassá-los. Essa é a maior verdade que existe. As pessoas não te tratam mal porque elas são más. Tadinho, você é a vítima. Na verdade, elas te tratam como você se posiciona. Porque você é fraco, emocionalmente falando. Você depende delas. E quando você se posiciona como um acessório, você é tratado como descartável. Igualzinho um objeto. Igualzinho um acessório. Cara, é difícil. É uma verdade dura. É difícil até assumir isso, mas você nunca vai ser valorizado por ser conveniente. Você só vai ser valorizado quando for necessário. Útil, principalmente se você for homem. E para você ser necessário e útil, você precisa ter algo que ninguém mais tem. Valor percebido, que no caso para o homem é o comportamento dele, postura, presença, verdade, valor. Mas enquanto você vive com medo de desagradar os outros, com medo de ser rejeitado, com medo de perder a conexão com os outros, você sempre vai continuar se diminuindo para se encaixar. Sempre vai depender da opinião alheia para se sentir bem. E quanto mais você se diminui e depende das pessoas, mais o mundo te enxerga como pequeno, como sem valor, como um NPC. O NPC é um personagem não jogável, né? É o que você caga e anda. É o que se atropela no GTA e não liga. Pessoas seguras não respeitam quem não se respeita. Pessoas emocionalmente maduras não querem se relacionar com quem não se valoriza. E mesmo aquelas pessoas que gostam de você e apreciam a sua presença vão acabar se acostumando a te tratar como algo garantido. E até as pessoas que você gosta e são importantes para você e que até gostam de você vão acabar te desrespeitando até de forma inconsciente, porque você não sabe se ausentar. Você não sabe dizer não, você não sabe olhar para uma situação e dizer: isso aqui não serve para mim, eu sou melhor do que isso, ou eu não concordo com isso, ou eu não quero. O não é uma resposta completa. Por que você fica o tempo inteiro tentando se explicar? Você quer ser lembrado, respeitado e valorizado, certo? Por isso que você entrou nesse vídeo, provavelmente, nesse podcast que é só eu e você. Então você precisa de presença. Atitude. Você pode estar ali o tempo todo,
se doando, ajudando, fazendo o possível. Não é sobre não ser bom, tá? Mas se você nunca se impõe, nunca se retira, nunca confronta o desrespeito, nunca impõe limites, as pessoas vão olhar pra você e pensar, ele nunca vai embora. Eu piso nele, falo do jeito que eu quero e ele aguenta tudo. Eu posso agir como quiser. Porque ele é uma pessoa que não tem limites, ele não tem valor. Provavelmente porque não sabe direito o que é e o que quer da vida. A mente humana funciona da seguinte forma. Tudo que é previsível é subestimado. Tudo que é escasso, raro, é valorizado. Se você tá sempre ali dizendo sim pra tudo, dizendo tudo bem pra tudo, dizendo não tem problema com isso, pode me desrespeitar, é muito mais fácil você virar o plano B das pessoas. O step. A opção segura, mas obviamente sem muita emoção. Você vira o que tá ali, mas que ninguém sente que precisa lutar pra manter. Porque o que não tem valor é achado a qualquer hora. Você não liga. É uma flor de plástico. Ela vai viver pra sempre. E isso não é culpa dos outros. É o resultado do seu comportamento. Você tá se portando como uma flor de plástico e não como uma flor real. A flor real tem prazo de validade, por isso que ela é tão valiosa. Agora, olha pra sua vida e responde com sinceridade. Quantas vezes você deixou de se posicionar pra manter a paz? Pra não incomodar? Quantas vezes você aceitou migalha das pessoas só pra você continuar presente na vida de alguém? Quantas vezes você foi o último a ser lembrado numa festa, mesmo sendo o primeiro a se importar? O último a ser lembrado em qualquer coisa. Quantas vezes? E por que que isso continua acontecendo? Já pensou nesta merda? Por que que você tá sendo tratado assim? Eu te digo. Você tá ensinando o mundo a te tratar assim. E é aqui que entra a virada. A grande virada desse vídeo. Você precisa se tornar alguém que tem valor construindo o seu valor mesmo na ausência. Eu vou te explicar. Presta muita atenção, tá? Quando a sua ausência pesa, a sua presença passa a ter mais valor. Mas para sua ausência pesar, você precisa saber se retirar, saber se afastar de onde não há respeito, saber que você não precisa insistir onde não há espaço, porque você tem propósito e sabe o que é. Isso é o amor próprio de verdade. Isso é a autoconfiança masculina genuína, que não se baseia em frase, em roupa e etc. Eu não sou descartável. E é por isso que eu não posso me comportar como se eu fosse. E o comportamento molda a percepção. Você age como se a sua opinião não importasse. Você age como se a sua dor não fosse relevante. Você age como se fosse fácil te trocar, de enganar, de manipular. E o mundo olha e sempre responde. Se até ele se trata assim como um merda, por que eu trataria diferente? Nem ele se respeita, nem ele se cuida, nem ele tem propósito, nem ele sabe o que é. Olha aí, cara, em cima do muro sempre de tudo, não tem opinião, não tem valor, tá sempre querendo falar o correto pra agradar, tá sempre tentando ser o bonzinho o tempo todo, tá sempre tentando ser o passivo o tempo todo. Ser bom não é sobre aceitar tudo, caralho. Ser bom não é se apagar pra manter o outro aceso, apagar teu próprio brilho pra fazer os outros brilharem. Ser bom é ter coragem de ser justo com você, é colocar limite, é saber se afastar quando necessário, é saber falar não, é saber falar eu não aceito, é saber falar eu não quero, é saber falar, cara, eu não concordo com essa merda, é saber falar, cara, eu sei do meu valor e é por isso que eu vou até aqui com você. Isso é alto valor masculino. As pessoas te tratam como você se trata. As pessoas te tratam como descartável porque você não se coloca como alguém indispensável. Você não mostra a sua raridade. Você não vive com dignidade. E se você não acha que é raro, é porque você não tem habilidades e conhecimentos que tornam você útil para o mundo e que aumentam a tua autoconfiança. Por isso você vive para se encaixar, para ser aceito, para agradar. E o problema é que quando você tenta ser aceito demais, você mostra que está disposto a se vender barato. Você mostra que
A tua visão, a tua integridade não importa tanto. Foda-se a dignidade, eu só quero ser aceito, por favor, me aceite. Por favor, seja bom comigo, por favor, não me trata mal, sou um cara tão bom. Se você quer ser valorizado como um homem de verdade, então tem 3 coisas que você precisa fazer a partir de agora. Primeiro, aprenda a se retirar. Se alguém te ignora, te desrespeita ou não te valoriza, não discuta com essa pessoa, não reclame com essa pessoa. Saia, porque a sua ausência vai falar mais do que qualquer palavra. 2, estabeleça limites claros. As pessoas só te testam porque você permite os testes e o que você tolera hoje vira o seu padrão de tratamento amanhã, tá? E 3, construa uma vida tão boa, mas tão boa que a presença dos outros é a sua escolha e não necessidade. Seja tão ocupado com seu propósito, com seus afazeres, que quem não te valorizou se sente até pequeno ou perdido. Sabe? Sem você. Porque você está muito ocupado cuidando das suas coisas e correndo atrás do que você quer. Você não tem que ser aceito por todo mundo. Você tem que ser lembrado por quem tem maturidade emocional suficiente para reconhecer o seu valor. E você só vai atrair esse tipo de pessoa se você se tornar esse tipo de pessoa. Você precisa se tratar como alguém valioso. Porque no final das contas, o mundo não te dá o que você deseja. Ele te dá o que você acredita merecer.